Salmo 76, 7 diz assim: Tu, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Então, quando o Senhor se levanta contra alguém, ou contra alguma nação, não há quem possa resistir ao Senhor. Então, quando nós vemos em toda a história da humanidade, nós podemos ver tantos impérios, e esses impérios, eles foram derrotados e eles passaram. Nos nossos dias também, atuais, nós vemos grandes impérios. E esses impérios, eles irão subsistir e eles irão se sustentar até o dia que o Senhor quiser. Basta um sopro do Senhor e tudo isso será dizimado. Esses dias eu estava vendo um filme sobre o reinado da rainha Elizabeth. E aquela época, na época dos Tudors, a igreja da Inglaterra, ela tinha se separado da igreja romana. E o rei da Espanha, ele era o imperador do Sacro Império Romano da época. E a Espanha, lá no século XVI, era o grande império. Era o grande império da época. Então, se hoje nós fôssemos comparar o que era Espanha naquela época, era, se fosse os Estados Unidos, ou a China, ou um grande país da Europa. Tanto que o nosso continente foi quase todo descoberto pelos espanhóis, né? Justamente nessa época, né? E a segunda grande nação era Portugal, que também tinha lá suas armadas, os seus navios, as suas caravelas, chegaram aqui até no Brasil, né? E nesse filme, que é uma história real, a Espanha estava invadindo a Inglaterra para derrotar a Inglaterra, para destituir a rainha Elizabeth, que era protestante, com a finalidade de levar novamente a Inglaterra para o catolicismo romano. E a frota da Espanha era infinitamente maior do que a frota da Inglaterra. Mas o que aconteceu? Quando eles entraram nos mares da Inglaterra, que eles já estavam desesperados, que eles já estavam até querendo esconder a rainha para que ela não fosse morta pelos invasores, veio uma grande tempestade, uma tempestade tão grande, que por causa daquela tempestade, em que os espanhóis não estavam acostumados e os ingleses estavam acostumados, a sorte virou. E a frota da Espanha foi derrotada e os ingleses saíram vitoriosos e se tornaram a grande potência daquela época. E o reinado da rainha Elizabeth I, foi um dos reinados mais fabulosos da história da Inglaterra, que reflete no reino da Inglaterra até nos dias de hoje. Uma batalha que aconteceu há quase 500 anos atrás. Através do quê? De uma tempestade. O Senhor moveu os ventos. O Senhor moveu a chuva. E ele mudou completamente a sorte. E a Inglaterra permaneceu, então, como sendo protestante e não voltou ao catolicismo romano. Quando vocês tiverem oportunidade, vocês vejam o filme, embora eu já tenha contado uma boa parte, né? Vocês me perdoem. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode substituir a tua vista? Qual é a resposta? Ninguém. Se o Senhor está irado contra alguém, ninguém subsiste.